A unidade dos cristãos é uma aspiração profunda, enraizada nos ensinamentos do Evangelho e no desejo de cumprir a oração de Jesus, registrada em João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em caminho rumo à unidade dos cristãos é o título do último capítulo da primeira parte do relatório de síntese que a gente está conversando aqui no programa. Pontos importantes que nos ajudam a acreditar na vontade de caminhar juntos no espírito da unidade da fé e na permuta de dons. E para a conversa de hoje eu recebo com muita alegria o irmão Marcelo Barros e a pastora Romy Benck. Marcelo Barros é monge beneditino, biblista e escritor, é membro da comunidade Bremen, atua como assessor de movimentos populares e no diálogo entre as religiões. Foi coordenador latino-americano da Associação Ecumênica de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo. É autor de mais de 60 livros e o mais recente é Os Segredos do Nosso Encanto, está aqui comigo. Os Segredos do Nosso Encanto, o que a fé cristã pode aprender com as espiritualidades indígenas e negras. Marcelo Barros, que alegria ter você aqui comigo hoje no estúdio. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma grande alegria, Marcos, e estar com você e com essa roda de conversa bonita que forma esse programa. Obrigado. E ela fica muito mais bonita com a presença da nossa querida Romy Márcia Benck, que é bacharel em Teologia pelas Faculdades Este de São Leopoldo, mestre em Ciência da Religião pela UFJF e secretária-geral do CONIC. Pastora Romy, que alegria ter você aqui também nesse diálogo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Uma alegria poder participar e compartilhar esse momento contigo e também com o nosso querido irmão Marcelo. Obrigado. Bom, eu quero iniciar essa conversa a partir aqui do nosso documento que a gente tem conversado, que apresenta convergências, pontos a aprofundar e encaminhamentos, práticas, e que aparece aqui como propostas. E uma das convergências do nosso relatório, irmão Marcelo, está no batismo, que é apresentado aqui no documento como sendo o princípio da sinodalidade e constituindo também o fundamento do ecumenismo. Como é que o batismo é considerado o fundamento do ecumenismo e de que maneira que ele contribui para a sinodalidade? No ecumenismo, no sentido de busca da unidade visível de todos os cristãos e cristãs, o batismo é uma base comum porque ele é comum a todas as igrejas. E sendo comum a todas as igrejas, ele é também o sacramento da iniciação, quer dizer, ele é o processo pelo qual as pessoas se tornam cristãos e cristãs. E nesse sentido, formam uma família única. O patriarca Atenógoras, que era o patriarca de Constantinopla na época do Concílio Vaticano II, ele dizia: nós temos muitas igrejas, mas o cristianismo é um só. Se o cristianismo é um só, então existe uma sinodalidade que permeia todas as igrejas cristãs, de tal maneira que o sacerdócio é baseado no batismo. E o sacerdócio chamado ministerial, quer dizer, os presbíteros, bispos, diáconos, eles são ministérios, eles são serviços a partir do batismo. Não pode desligar, senão você cai no clericalismo que o Papa Francisco está condenando e denunciando tantas vezes. Muito bom a gente voltar nessa fonte, e perceber aquilo que nos une, mais do que o que nos separa, aquilo que nos une, esse batismo como princípio da sinodalidade. Pastora Romy, de que forma o ecumenismo ele pode ser visto como uma questão de renovação espiritual e também processos que aparecem aqui no documento, como processos de arrependimento e cura da memória? Como é que ele pode se desenvolver a partir dessa perspectiva? Então, o ecumenismo ele é uma dimensão da fé cristã. Assim como os seres humanos, eles não vivem sozinhos, eles precisam
do convívio social, eles precisam se encontrar com as outras pessoas nós precisamos, como seres humanos, nos encontrar com as outras pessoas para podermos viver, nós somos seres sociais. O ecumenismo, ele é o coração, justamente porque ele tem essa dimensão do comprometimento, do compromisso do batismal. Então, ele é uma expressão do sentido de ser igreja. Nenhuma igreja, ou nenhuma confissão cristã consegue viver isolada das outras. A partir do momento que a gente, como igreja, se acha autossuficiente, a gente rompe com o princípio básico da nossa fé cristã, que é nos reconhecermos como irmãos, como irmãs. Como bem disse o irmão Marcelo, quando citou o patriarca de Constantinopla, nós podemos ser várias igrejas, podemos ter várias identidades, mas na essência nós somos todos e todas fiéis a Jesus Cristo. Somos pessoas que se reúnem nessa comunidade chamada a comunidade de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o ecumenismo é uma dimensão inegociável da espiritualidade cristã. Acolher o outro com abertura de coração, de vida, para caminhar junto, né? Que experiência bonita de ouvir o irmão Marcelo, a pastora Romi, né? Nessa perspectiva da unidade. A gente sabe que este é um assunto às vezes, espinhoso, espinhento na vida das nossas comunidades, né, Marcelo? De que forma os cristãos podem enfrentar os desafios pastorais, né? Também de acolher o outro, de lidar com o diferente, porque nós também estamos em contexto de uma sociedade secularizada, que nem sempre a pauta religiosa, ou às vezes ela aparece travestida de uma forma muito conservadora, né? Mas como é que a gente pode trazer esse diálogo, né, e essa pauta, essa temática para o cotidiano das nossas comunidades? Isso é um desafio muito grande, porque a tendência de toda comunidade institucionalizada, na religião ou fora, em qualquer lugar, é ser autocentrada, ser voltada para si mesma. A instituição se protege, qualquer instituição. E então, uma igreja não pode ser autocentrada. Se a palavra igreja significa assembleia reunida, o que há de característico na igreja cristã, quer dizer, vindo de Jesus, é que essa assembleia é reunida para ir ao mundo. O Papa Francisco propõe uma igreja em saída. A Assembleia dos Bispos Latino-Americanos em Medellín, 1968, falava numa igreja pascal, em Êxodo. Quer dizer, o tempo todo. E se é pascal, se é em Êxodo de libertação. Não libertação apenas minha, sua, não libertação do coração, não libertação somente espiritualista, libertação integral, total, sim, de tudo e de todos e todas. Então, nesse sentido, o ecumenismo, ele não é uma parte da fé, ele é a fé. Ele é o jeito de viver a fé cristã, que é uma fé em missão, em saída. E é muito bom ouvir isso, porque embora o relatório de síntese, né, que a gente tem apresentado aqui, ele traga 20 temas e estruturados em 3 pontos, a pergunta-chave que direciona todo o processo é como ser uma igreja sinodal em missão, né? Exatamente essa igreja que se coloca a caminho. Essa é a pergunta iluminadora desse processo, especialmente dessa segunda fase. Nós estamos aqui hoje no capítulo 7º da primeira parte, e eu convido você que perdeu algum dos programas anteriores, das reflexões que a gente falou sobre a Trindade, falou sobre os pobres, falou sobre a missão, que você reveja no YouTube. Basta procurar lá na lupinha, @Igreja Sinodal, você confere estes e também todos os programas, as temporadas anteriores, as reflexões que a gente vem trabalhando aqui
no programa Igreja Sinodal. Hoje, especificamente, nosso capítulo é Em Caminho Rumo à Unidade dos Cristãos. Eu estou conversando com o irmão Marcelo Barros, está aqui comigo no estúdio, e também com a pastora Romi Márcia Benck, que está conectada com a gente. Um papo super agradável que a gente vai fazer daqui a pouco, né, um intervalo, mas já nós vamos continuar essa conversa. Eu espero você. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Que bom ter a sua companhia nesta reflexão, neste aprofundamento, conversando hoje com o irmão Marcelo Barros e com a pastora Romi Márcia Benck. E eu quero trazer novamente a pastora Romi aqui para a nossa conversa. Nós, no primeiro bloco, tratamos aqui dessas convergências que estão no nosso relatório de síntese. E agora que dentre as questões a aprofundar, dos pontos que aparecem neste capítulo, nós encontramos que os diálogos ecumênicos em curso permitiram compreender melhor, à luz das práticas do primeiro milênio, que sinodalidade e primado são realidades correlativas, complementares e inseparáveis. Pastora Romi, como é que a gente pode trazer essas contribuições históricas para o percurso sinodal que a gente está vivendo hoje? Então, sinodal ou sinodalidade tem uma relação direta com comunidade, com uma perspectiva mais horizontalizada nas nossas relações enquanto igrejas. O movimento ecumênico, como o próprio nome já diz, é um movimento que se organiza em torno daquilo que é a centralidade da fé cristã, que é nos reconhecermos um em Jesus Cristo. Esse é o sentido do termo ecumenismo. Somos cada um e cada uma parte de uma mesma grande comunidade. Então, a sinodalidade ela tem uma relação direta com uma exigência da fé em Jesus Cristo, que é nos reconhecermos irmãos e irmãs. Podemos ser diferentes, podemos ter trajetórias diferentes, histórias diferentes, mas na essência nós somos um. E isso sempre superando qualquer diferença, qualquer espírito de superioridade que a gente possa ter. Nenhuma igreja é melhor do que a outra, nenhuma experiência de fé é melhor do que a outra, mas nós sempre podemos aprender juntos e juntas com as diferentes experiências. Então, a sinodalidade, ser sinodal, tem muito disso. Nos reconhecermos enquanto igrejas que são comunidades e comunidades ativas na missão. E aí a missão ali não é no sentido assim de eu querer transformar o outro naquilo que eu quero que ele seja, mas a missão tem relação direta com a gente levar aquilo que é a essência da mensagem de Jesus Cristo, que é o amor a Deus, que se expressa no amor à pessoa próxima. Bonito ouvir a pastora Romi trazer essa experiência da missão do ir ao outro, de viver o amor de Deus, de viver o amor com o irmão, porque também nos rompe, às vezes, uma dimensão, uma visão que a gente tem de uma missão muito colonialista, colonizadora, né? De querer chegar no outro para mudar, e aí você ignora aquilo que ele é, né? E o caminho que a gente está propondo é exatamente o contrário, de acolher o outro, porque nós somos importantes, os dois, os três, os quatro, todos e todas juntos. Um outro ponto, o irmão Marcelo, que traz aqui no relatório, que como questão a aprofundar, é importante a gente ajudar quem está em casa, que fala sobre a hospitalidade eucarística. Qual é a importância de examinar essa questão da hospitalidade eucarística à luz do nexo entre comunhão sacramental e comunhão eclesial? Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças. Ela é usada para as diversas igrejas no sentido da ceia de Jesus. Ceia é um lugar de comunhão, de partilha. A ceia é o sacramento mais universal de hospitalidade.
Significa gente que vai à casa de alguém, imediatamente a pessoa pergunta, quer um cafezinho? Vamos tomar um... Oferece alguma comidinha, né? A gente ali se come juntos, quer dizer, nós estamos em comum. Então, é um escândalo, é um apartheid uma igreja dizer só quem comunga é quem é católico. Evangélico não pode comungar. Ou nessa igreja, quem é da minha igreja, o outro não pode entrar. Isso tem como base o fato de que diz a Eucaristia é o sacramento da unidade. Então, a unidade não estando ainda realizada, aquela ceia seria mentirosa, seria falsa. Então, a base é essa. O argumento é esse. Só que, fazendo isso, é um ciclo vicioso. Nunca muda porque é quando chegar a unidade, qual? A unidade a gente faz. A ceia de Jesus é sinal da unidade, mas é também ponte para a unidade. É também a expressão de uma unidade a ser vivida. E, nesse sentido, ela é sacramento de uma partilha num mundo sem partilha. Nós vivemos num mundo em que cada vez mais uma pequena elite, mas mínima, possui equivalente à renda da metade da humanidade. E a maioria, imensa multidão das pessoas, hoje são milhões de gente faminta, sem comida, enquanto outros se banqueteiam, se jogam fora a comida. E aí as igrejas estão sendo sinais de que se torna a Eucaristia um culto clerical, extremamente discriminatório, porque quem pode comungar, quem não pode comungar. E a própria comunhão não parece ser uma ceia, porque as pessoas estão em fila um atrás do outro, muitas vezes de olhos fechados, recebe aquela partícula, né? E muito mais numa espiritualidade medieval que salientou a minha unidade com Jesus, mas separada da unidade com você. Então, é preciso voltar a essa unidade. É preciso voltar a uma hospitalidade em que todo mundo se sinta em comunhão. E Jesus é essa comunhão, é esse fundamento da comunhão na ceia eucarística, na ceia em casa, na ceia do mundo. E o Natal que a gente vai celebrar agora deveria ser um passo para isso. E falar dessa questão da comunhão nas casas é muito importante, porque o próprio documento coloca, ou seja, os casais interconfessionais, é uma realidade presente, que às vezes a esposa tem uma profissão de fé de uma igreja, o esposo de outra, né? Ou seja, é um espaço também para viver, né? Essa Eucaristia, Exatamente. essa comunhão familiar, a comunhão eclesial, a comunhão comunitária. Dentro das propostas aqui que o documento nos traz, há dois fatos importantes que remetem ao ano de 2025. Primeiro é que é o aniversário do Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia foi no qual se elaborou o símbolo da fé para todos os cristãos, né? Começou ali no Concílio de Nicéia e depois foi complementado o que a gente conhece como símbolo niceno-constantinopolitano. E um outro ponto é exatamente a celebração da Páscoa, que em 2025 nós teremos uma celebração comum da Páscoa. Todas as denominações cristãs celebrarão a Páscoa na mesma data. Pastora Romy, olhando para essa experiência pascal, né, como o irmão Marcelo mencionou no primeiro bloco, como uma data comum para esta celebração pode fortalecer o senso de unidade entre as diversas tradições cristãs? Eu acho que todas essas são experiências e tentativas, né, que as igrejas fazem para colocar em prática a experiência da unidade. Mas se nós pensarmos na experiência pascal, na sua originalidade, é impossível a gente viver a experiência pascal separados uns dos outros.
porque a experiência da Páscoa, que é essa memória que a gente faz do julgamento, da morte, principalmente da ressurreição de Jesus Cristo, ela nos atravessa enquanto pessoas batizadas. É essencial na fé cristã a gente acreditar, por exemplo, na ressurreição de Jesus Cristo, porque a ressurreição é sempre um sinal de esperança. É um sinal de que a gente pode, sim, alcançar a experiência da unidade sendo diferentes. A diferença, ela nos contempla, ela nos fortalece, ela nos embeleza, ela nos torna mais ainda expressão desse amor de Deus. E é fundamental a gente ter esse reconhecimento, essa experiência de celebrarmos a festa da Páscoa, esse período de reflexão que é a Páscoa, de maneira conjunta. Eu acho que o excepcional é o fato de nós não podermos celebrar de maneira conjunta, porque o normal seria nós celebrarmos de maneira conjunta, porque essa é a expressão de fé. Então, aquilo que hoje a gente vê como algo excepcional, na verdade, deveria ser a prática comum. Olha aí que bonito, o cotidiano. Irmão Marcelo, me deixa ouvir a pastora Romy só mais um instantinho, que a gente está chegando já no final do nosso programa, e eu queria trazer para ela a seguinte questão, porque o documento traz como proposta um sínodo ecumênico sobre a missão comum no mundo contemporâneo, a missão dos cristãos. Pastora Romy, em se tratando, né, de proposta, qual a importância de um sínodo ecumênico sobre a nossa missão comum no mundo? Eu acho que é muito importante, porque, como já foi citado aqui, os processos de secularização, os processos de fortalecimento dos clericalismos que a gente vê presentes nas igrejas, isso nos distancia da experiência real de ser pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Então, a gente viver uma experiência de um sínodo ecumênico global sobre missão, eu acho que nos reconecta àquela experiência das comunidades primitivas, da qual nós estamos bastante distanciados daquelas experiências. Eu lembro ali de Atos dos Apóstolos, em que as pessoas cristãs tinham tudo em comum. Então, ser cristão era uma forma de estar no mundo. E nós, infelizmente, nos distanciamos disso por questões como poder, como clericalismo, como essencialismo, né? Então, acho que é um momento importante da gente retomar aquilo que realmente nos caracteriza. Tá aí, muito obrigado, pastora Romy, pela sua contribuição, reflexão no programa de hoje e também pelo bonito trabalho e pela sua profecia no mundo de hoje. Obrigado, viu? Eu que agradeço e foi um prazer participar desse bate-papo gostoso contigo e também com o Marcelo. Obrigado. Irmão Marcelo Barros, obrigado também pela sua presença aqui, tão alegria. inspiradora e iluminadora no programa de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. O irmão Marcelo disse que é autor de mais de 60 livros, dentre eles o último, né, que ele está lançando agora, Os Segredos do Nosso Encanto, o que a fé cristã pode aprender com as espiritualidades indígenas e negras. Tá aí, vamos refletir, abrir o nosso coração, o nosso olhar. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, que sempre nos segue. No próximo programa a gente continua refletindo, olhando, com uma perspectiva sempre prospectiva, positiva, para sermos uma igreja cada vez mais sinodal. Um abraço para você.